Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. 50 dias depois da Páscoa da Ressurreição, 10 dias depois da Ascensão, como Jesus havia prometido, profetizado, pediu que os apóstolos permanecessem em oração, porque Ele e o Pai enviariam do céu o Espírito Santo. Aquilo que os apóstolos ainda não haviam compreendido da missão de nosso Senhor, aquilo que eles ainda não haviam compreendido das palavras, dos ensinamentos de Jesus, e aquilo que ainda precisava ser corrigido, transformado, aperfeiçoado no mais íntimo de suas almas. Tudo isso iria acontecer, como Jesus havia prometido, quando enviasse sobre eles o Espírito Santo. Por volta das 9 horas da manhã desse domingo, um grande vento no entorno daquela casa onde eles estavam, um grande ruído que se fez e que atraiu uma multidão de pessoas que estavam em Jerusalém celebrando as festas judaicas à frente do cenáculo. Ali dentro daquela casa, estando portas e janelas fechadas, naquele momento de profundo silêncio, recolhimento e oração, pousou sobre cada um dos apóstolos e a Virgem Maria uma pequena chama ardente, como um sinal externo daquilo que estava acontecendo no interior de suas almas, recebendo os dons do Divino Espírito Santo. E o Espírito Santo que vem para difundir o amor de Deus nos corações, o Espírito Santo que vem para semear nos corações a palavra de Deus, o Espírito Santo que vem para transformar as vidas, transformar as consciências, o Espírito Santo que vem para com seus dons sagrados nos conduzir à prática das virtudes, nos santificar, o Espírito Santo que vem nos tirar do nosso egoísmo e nos fazer olhar para o nosso próximo, nos fazer viver, sobretudo, o grande mandamento da caridade. O Espírito Santo que veio sobre os apóstolos e vem sobre nós para nos conduzir, nos impulsionar e nos mover a sermos testemunhas da palavra do Senhor. E com tudo isso e tantas outras transformações que aconteceu no íntimo do coração, na alma dos apóstolos, São Pedro se levanta e reconhece com os apóstolos que é chegada a hora de viver o mandado do Senhor. É chegada a hora de viver essa missão que eles não sabiam nem por onde começar, nem como começar. E como poderiam viver plenamente essa missão? E de evangelizar o mundo inteiro, a toda criatura, para que todos creiam, para que todos sejam batizados, para que todos se salvem. Não sabiam por onde começar, mas agora esclarecidos, iluminados, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, os caminhos vão se abrindo, eles começam a entender qual é o caminho, e começam a perceber que a partir de agora, a partir de então, precisam começar a grande missão de evangelização. E São Pedro então sai, abrem-se as portas do cenáculo e começa a falar. Povos ali de diversas regiões que estavam ali celebrando as festividades judaicas, da Grécia, da Pérsia, de tantos outros lugares. E São Pedro começa a falar no seu dialeto, que era o aramaico, e cada um entendia, ouvia na sua própria língua. Se entreolhavam, eram povos de regiões distintas, com línguas diferentes, as línguas confundidas lá atrás, como o livro do Gênesis nos diz, na Torre de Babel.
e agora são unificadas pela ação do Espírito Santo, e todos conseguem entender, ouvir a palavra do Senhor. São Pedro começa a falar, começa a exortar o povo à conversão. Aqueles que estavam ali inicialmente bem dispostos, outros que estavam ali curiosos. E podemos pegar os Atos dos Apóstolos e vemos as primeiras palavras de São Pedro, lembrando ao povo que foram eles que crucificaram Jesus, eles que foram culpados da morte do Senhor, mas que existia para eles e para toda a humanidade um caminho de salvação, existia para eles e para todos um caminho de redenção, e poderiam receber o perdão de seus pecados, mas era preciso que se arrependessem, para que pudessem ser batizados, para que pudessem receber o Espírito Santo, e aí sim começaria neles o caminho de santificação. Teriam a partir de então o direito ao céu, o direito à vida eterna. Uma multidão que bate no peito reconhece o seu pecado. E os apóstolos se espalham no meio daquela multidão, batizando aquela multidão. E o Espírito Santo manifestando os seus dons, milagres acontecendo. E os apóstolos vão continuando essa missão de evangelizar e chegando até os nossos dias. Falo aqui para pessoas que são batizadas. Penso que, ao menos na maioria, também crismados. No dia que nós somos batizados, recebemos as virtudes da fé, da esperança, da caridade, os dons do Espírito Santo. Foi impresso na nossa alma o caráter de cristão. Aqueles que já foram crismados, o sacramento da crisma também imprime caráter. Foi confirmado ainda mais em nós o caráter de cristão, a presença do Espírito Santo, que é o sacramento próprio do Espírito Santo. Fortalecido em nós os dons do Divino Espírito Santo. Portanto, todos nós batizados, recebemos do mais profundo da nossa alma o Espírito Santo com os seus dons sagrados. E é preciso nós primeiro fazermos um ato de fé recordando a importância do batismo em nossa vida, em nossa alma, lembrando e recordando que foi impresso, marcado na nossa alma espiritual, o caráter de cristão. Recebemos esse dia, confirmados no sacramento da crisma, os dons do Espírito Santo. E se nós estamos aqui nesse momento, porque até aqui o Senhor nos ajudou e fomos conduzidos pelo Espírito Santo, e por isso estamos aqui nesse momento, participando desta Santa Missa, vivendo essa grande festa de Pentecostes. E o Espírito Santo veio sobre nós, e hoje de modo especial, renovando a infusão dos seus dons em nossos corações, em nossas almas, para que nós vivamos o nosso cristianismo, a nossa fé católica, para que nós vivamos intensamente, reconheçamos o quanto precisamos ser fiéis à graça do nosso batismo, sermos fiéis às promessas do nosso santo batismo, o quanto nós precisamos abrir o nosso coração para nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, que ilumina, que aquece, que purifica. O Espírito Santo é simbolizado pelo vento, que sopra em nossas vidas, em nossos corações e nos conduz para o caminho da salvação. O Espírito Santo é simbolizado pela pombinha branca, como símbolo da paz, do amor de Deus. Diversos símbolos do Espírito Santo, mas simbolizado de modo especial nesse dia pelo fogo, que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa inteligência. O fogo que purifica, né, também as fragilidades da nossa alma, do nosso coração. O Espírito Santo que vem purificar o nosso coração, a nossa alma, e vem nos mover à prática do bem. Que aquece o nosso coração, para que nós sejamos preenchidos do amor de Deus. E para que nós tenhamos algo a partilhar ao nosso próximo. O Espírito Santo que nos fortalece com os seus 7 dons sagrados. Sobretudo com o dom da fortaleza. O dom da fortaleza que nos faz vencer o respeito humano, muitas vezes a vergonha de testemunharmos a nossa fé. Nos faz vencer muitas vezes a vergonha de nós confessarmos a nossa fé. A vergonha de manifestarmos em alguma situação a nossa santa fé católica.
o dom da fortaleza que nos fortalece, que nos encoraja para nós resistirmos às tentações, resistirmos aos atrativos do mundo que querem nos distanciar do amor de Deus. O amor de Deus não está em quem ama o mundo, diz o Senhor. Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, nada disto vem do Pai, mas do mundo, diz o Senhor. E o Espírito Santo vem para difundir o amor de Deus em nossos corações. O Espírito Santo que nos ensina a rezar e nos conduz à oração. 2 pedidos ou 2 graças de modo especial pedimos hoje, nesse dia, ao Divino Espírito Santo. Que ilumine a nossa inteligência, em primeiro lugar, para que nós conheçamos com clareza qual seja a vontade de Deus. Não só aquilo que nós aprendemos propriamente da palavra de Deus, o catecismo que nós aprendemos desde a nossa infância e tudo que nós já aprendemos no decorrer da nossa vida cristã, mas para que nós vejamos também com clareza a vontade de Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes as decisões que nós precisamos tomar, escolhas que nós precisamos fazer, mudanças que precisam ser realizadas em nossas vidas, para que nós vejamos isso com clareza, para que nós também vejamos com clareza os erros que nós precisamos deixar, os vícios que precisam ser corrigidos, os pecados que precisam ser perdoados, aquilo que nós precisamos transformar, modificar em nossas vidas. E a segunda súplica, que o Espírito Santo fortaleça a nossa vontade, para que conhecendo o bem, para que conhecendo a verdade, para que vendo com mais clareza o caminho que nós precisamos trilhar, a entrega que nós precisamos fazer ao amor de Deus, que nós de fato queiramos fazer, que nós tenhamos a coragem de tomar a decisão, que nós tenhamos a coragem de mudar, a coragem de nos entregarmos ao Senhor, a coragem de vivermos mais intensamente a nossa santa fé católica, confiados na luz do Divino Espírito Santo, vivendo essa entrega ao Senhor, confiante na sua palavra. Eu não vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos tomar a decisão, nós podemos fazer a escolha e teremos a certeza do amparo do Senhor, teremos a certeza da assistência do Espírito Santo, teremos a certeza da graça de Deus, podemos crer e confiar. Foi impresso na nossa alma o caráter de cristão. Ao mesmo tempo que isso traz compromissos para nós, traz um compromisso do Senhor de nos assistir com a sua graça. Traz um compromisso com a igreja de nos alimentar com o pão da palavra de Deus, com o perdão dos pecados e com a Sagrada Eucaristia. Traz um compromisso do Espírito Santo de nos sustentar com o seu auxílio, com os seus dons sagrados. Ao mesmo tempo que o nosso compromisso de cristão, a partir do momento que nos tornamos cristãos, filhos de Deus, filhos da igreja, nosso Senhor também assume esse compromisso de nos amparar, nos assume como seus filhos. E como o bom Pai, o nosso Pai do céu vai cuidar de nós, vai nos sustentar com a sua graça. Se ao mesmo tempo Ele nos disse que sem mim nada podeis fazer, não podemos, São Paulo diz que não podemos nem pronunciar o nome de Jesus sem a graça do Espírito Santo. Então nós temos essa certeza da graça de Deus, essa certeza do amparo de Deus, essa certeza da assistência do Espírito Santo. Então precisamos pedir essas 2 graças nesse dia, a luz para a nossa inteligência e a fortaleza para a nossa vontade, para que conhecendo o bem, queiramos fazer o bem, tenhamos a coragem, essa generosidade. Não precisamos ter medo de Deus, medo de nos entregarmos ao Senhor. Deus não tira nada de nós, Deus nos concede tudo e nos concede em abundância. Os apóstolos não sabiam por onde começar, mas o Espírito Santo veio esclarecer esse caminho. Os apóstolos não sabiam como começar, mas o Espírito Santo veio mostrar tudo isso. Os apóstolos tinham medo de dar um passo para começar a missão.
Jesus não marcou o tempo, não disse o dia, mas deu a eles a missão no dia da ascensão, e que agora precisavam viver da fé, e a missão de propagar a fé católica. Mas tinham medo de serem identificados como discípulos de Jesus e serem mortos. Medo de serem reconhecidos como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e serem mortos. Tantos medos havia no coração dos apóstolos. E muitas vezes medo também que invade a nossa alma. E muitas vezes temos um medo de dar esse passo mais generoso para o Senhor. Esse passo que custará para nós alguma renúncia, algum sacrifício a mais. Quando Jesus estava com os apóstolos naquela pesca lá no mar de Tiberíades, e Jesus estava ali descansando num canto do barco, e de repente se levantou uma grande tempestade, o vento, o mar agitado, e os apóstolos receosos, temerosos como eram, homens frágeis, mas que foram escolhidos para a mais nobre missão de anunciar a palavra do Senhor ao mundo inteiro, e receosos, com medo de naufragarem, acordaram Jesus, e gritaram: Senhor, salvai-nos, porque perecemos. E Jesus, com muita tranquilidade: por que temeis, homens de fé mesquinha, muito pequena? Eu não estou aqui. Por que temer? Por que esse medo todo, se o Senhor está ali? Se nós temos essa garantia da assistência do Senhor, por que ter medo de dar um passo a mais? Por que termos medo de tomarmos uma decisão a mais para o Senhor, para vivermos a nossa fé católica? Portanto, prezados irmãos e irmãs, esse dia tão importante para a nossa fé, tão importante para a nossa Santa Igreja Católica, vamos nós continuarmos essa Santa Missa, pedindo do fundo do nosso coração as luzes do Divino Espírito Santo, para todas essas intenções que nós pedimos, que nós já apresentamos, e que cada um coloque também as suas súplicas, as suas intenções. Quando foi cantada agora a sequência da Santa Missa, a invocação do Divino Espírito Santo, a igreja invocando: vinde, Espírito Santo, e mandai-nos lá do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. Consolador supremo, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho sois repouso, sois alívio no ardor e nas lágrimas consolo. Ó luz beatíssima, enchei até o íntimo dos corações dos fiéis. E a igreja suplica que o Espírito Santo possa ir ao mais íntimo do nosso coração, e lá no mais profundo da nossa alma, que é do conhecimento de Deus, transformar o nosso interior, aquecer o nosso interior, purificar o nosso interior. E continua a oração: lavai, porque sem a vossa proteção, nada existe no homem que não seja o pecado. Lavai toda a impureza, fecundai toda a aridez, curai todas as feridas da nossa alma, curvai-nos o nosso orgulho, fundi-nos o nosso gelo, a frieza do nosso coração, aqueça a frieza do nosso coração. Àqueles que confiam em vós, que são os vossos fiéis, que somos nós, dai os 7 dons sagrados, coroai-lhes a virtude, dai-lhes o porto da glória e a alegria que não termina. Amém. Aleluia. Que a Virgem Maria, esposa do Divino Espírito Santo, Mãe do Divino Amor, como é invocada pela Igreja, nos conceda a graça de sermos transformados pelas luzes do Divino Espírito Santo e assim trilharmos um caminho de santidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.